Olá, aqui é o professor Eleomar, professor de História. E agora nós vamos falar sobre a crise de 1929, que também ficou conhecida como a Grande Depressão. Ela aconteceu nos Estados Unidos e foi a maior crise do capitalismo e do liberalismo econômico. E teve como causas a superprodução, a especulação financeira e a reestruturação da economia europeia. Esse é um tema bastante relevante por conta do problema que nos atinge atualmente, que é essa pandemia do coronavírus. Mas vamos lá. Para entendermos um pouquinho mais sobre esse assunto, nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 1914 a 1918. Os Estados Unidos participaram dessa guerra efetivamente a partir de 1917 e ao fim dessa Primeira Guerra Mundial, em 1918, os Estados Unidos se tornaram a maior potência econômica do mundo, onde as indústrias norte-americanas produziam mercadorias, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. O mercado externo era, no caso, a Europa, que estava sofrendo ali com a Primeira Guerra Mundial, que o palco dessa guerra foi lá na Europa. Então, os países europeus estavam importando mercadorias das indústrias norte-americanas. Então, nessa questão dessa elevação de lucros das empresas norte-americanas, a população também está surfando nessa onda de prosperidade, porque, afinal de contas, o índice de desemprego é baixíssimo. O nível de emprego atinge quase toda a população norte-americana e eles estão vivendo aquele chamado do American Way of Life, que é a questão da população comprar mercadorias, comprando eletrodomésticos, usufruindo desse bem-estar econômico, comprando automóveis. Sim, porque a indústria automobilística, nesse momento, também está em amplo crescimento, assim como todas as indústrias. Então, essas indústrias também lucravam, não apenas vendendo as mercadorias, mas também se vendendo. Ora, como assim? Através do mercado de ações. Por quê? As ações são partes da empresa. Se eu compro ações, eu estou tendo parte do lucro dessas empresas. E nessa onda de prosperidade, toda a população norte-americana pensou, ora, por que não investir no mercado de ações? Que é a chamada especulação financeira. Então a população norte-americana começou a comprar as ações dessas empresas que estão crescendo exponencialmente. Só que está acontecendo alguns problemas que eles não estão conseguindo enxergar, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo. Na questão interna é que os salários dos trabalhadores não estão conseguindo acompanhar o índice de produção de mercadorias dessas indústrias, ou seja, elas estão produzindo mais mercadorias do que a capacidade de compra dos trabalhadores. E na questão externa, os países europeus, ao longo da década de 1920, conseguiram se reerguer economicamente e ficar menos dependentes dos produtos norte-americanos. Em contrapartida, nos Estados Unidos, essas indústrias não enxergaram esse problema e continuaram nessa mesma velocidade de produção. Ou seja, é a crise de superprodução. Por quê? As indústrias estão produzindo e não estão vendendo. Se determinada indústria está produzindo mais do que vendendo, ela está deixando de ter lucros. Se ela está deixando de ter lucros, as suas ações no mercado também vai diminuir. E ela vai chegar a ir à falência, porque não está tendo lucro. E muitas empresas, antes do pico dessa crise, elas foram à falência, até que a população começou a enxergar, só que começou a enxergar tardiamente. Pensaram assim, está na hora de vender essas ações, as empresas estão deixando de ter lucros. E no momento fatídico, no momento fatal,
numa quinta-feira, em 24 de outubro, ficou até conhecida como a Quinta-feira Negra, a maior parte da população foi vender as ações no mercado de valores, e quando descobriram que essas ações não valiam mais nada. Foi uma crise generalizada, chamamos até de uma crise democrática, porque atingiu todos os setores da sociedade, pobres e ricos. As indústrias faliram, os bancos faliram. Nesse momento há um índice de suicídio extraordinário, porque pessoas que eram milionárias da noite para o dia ficaram pobres. E essa crise não se estendeu, essa crise se estendeu para várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. No Brasil, nesse momento, nós éramos o maior exportador de café do mundo e os Estados Unidos o maior comprador. Nesse momento de crise dos Estados Unidos, eles deixaram de comprar o nosso café, produzindo, estendendo essa crise aqui para o Brasil. No caso lá da Europa, ao longo da década de 1930, surgiram algumas ideologias, as ideologias nazifascistas, por conta dessa crise. Bom, e lá nos Estados Unidos, o que fazer? Naquele momento que foi gerada a crise, o presidente Herbert Hoover não conseguiu resolver. Até que nas eleições de 1932 veio um candidato prometendo solucionar a crise, que se chamou Franklin Delano Roosevelt. Ele foi eleito em 1932 e em 1933 ele começou a botar em ação, a botar em prática esse plano que foi chamado de New Deal, um novo acordo, que é a interferência do Estado na economia. Se antes a economia dos Estados Unidos era extremamente liberal, onde o Estado não intervém na economia, nesse momento o plano New Deal, esse novo acordo, apoiado nas ideias de um economista chamado John Keynes, ele implanta essas medidas de intervenção, que é basicamente quais sejam essas medidas, algumas dessas medidas. A implantação de obras públicas, porque implantando obras públicas, eles geram empregos para a população, e a população desempregada vai lá trabalhar, vai ter algum salário, com esse salário vai comprar mercadorias e assim ativar a economia. Ele também implementou alguns direitos trabalhistas, auxílio-desemprego foi salário mínimo. Então, essa é a semelhança que eu trago para os dias atuais, em que, inclusive aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, estão sendo implementadas algumas medidas de auxílio a essa população que está sofrendo economicamente. Ok? Muito obrigado.